Olá, boa noite a todos. Dando sequência à nossa quarta-feira, à aula do tratamento espiritual. A nossa primeira aula hoje será a aula sobre família. A primeira aula do nosso curso é a aula do culto do Evangelho no lar. Então, gostaria nesse momento, de convidá-los para a nossa aula. Mas antes, gostaria de convidá-los para a nossa prece inicial, ok? Para a nossa prece, Então, nesse momento de reflexão, eu convido a todos vocês a fechar os olhos. Pensemos em Jesus, o nosso mestre maior, o nosso mestre guia, aquele mestre de brandura, aquele mestre de suavidade, que ao aproximar de todos nós, não nos condena, ao aproximar de nós, entende as nossas faltas, as nossas falhas. Querido Mestre Jesus, te buscamos nessa noite, Senhor, para que possas abrir os teus braços e reconfortar a todos nós com o teu abraço amigo, aconchegante. Permita, Senhor, que todos nós sintamos, Senhor, a suavidade da tua presença em nossas vidas, em nosso lar. Com essa prece, Senhor Jesus, damos início, Senhor, à nossa aula dessa noite de hoje. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, queridos, gostaria de pedir a todos vocês que possam pegar a sua garrafa com água fluidificada, colocar aí na sua mesa e preparemos agora para a nossa aula. Nesse momento, gostaria que você sintonizasse na leitura, da nossa aula de hoje, o culto do Evangelho no lar, a primeira aula do curso Família. O que é o culto do Evangelho no lar? O que é o culto do Evangelho no lar? Essa primeira pergunta, que nós fazemos a vocês, trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Olha bem, trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico e psíquico. Então, olha que mensagem linda, Olha que mensagem linda. Eu vou destacar aqui para vocês. Olha o que ele coloca, hein? O culto doméstico do Evangelho é fonte real de medicina preventiva. Está vendo aqui? O culto sustenta as bases do equilíbrio, físico
e psíquico. Olha lá. Muito bem, né? Então, nesse momento, serve para a gente refletir, né? É a medicina preventiva, né? Muitas doenças, elas são previamente, né? Elas são estancadas antes da sua manifestação, só com o culto do evangelho no lar. Então, o culto do evangelho em qualquer parte é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático, né? Então, preservando o equilíbrio do corpo e o equilíbrio da mente, para vocês entenderem a importância do culto do evangelho no lar, para vocês entenderem o tanto que é saudável a nossa dedicação em praticar o culto do evangelho no lar, né? E aí os espíritos vão mais além, os espíritos ainda vão mais além. O evangelho no lar, olha aqui, ó, essa pequena observaçãozinha. O evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Aí a necessidade que nós temos, né, do culto do evangelho no lar. O cristão, seja ele de qualquer segmento religioso, né, ele tem a necessidade, porque o Espiritismo vai clarear a necessidade para nós. Olha lá. Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constrictor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises a caminho do autocídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto, com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem, para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Então, Joana de Ângeles, ela nos mostra a necessidade do culto do evangelho no lar, porque no lar é que nasce, no lar é que reencontramos com os dramas do passado, as incompreensões, né? Um lar desequilibrado, quando os dramas do passado aparecem, esses dramas automaticamente eles fermentam, eles aumentam, e tudo isso faz com que os distúrbios, as dores e as obsessões aumente, causando graves angústias, crises, né? Que pode surgir, que pode ampliar aí, né? Caminhar para um suicídio, caminhar para uma obsessão mais grave, né? Para agressões. Muito bem, então está aí a necessidade do culto do evangelho, porque no lar, mais cedo ou mais tarde, nós iremos nos defrontar com essas dificuldades. E uma casa que tem o culto do evangelho no lar, ela tem mais e melhores condições de passar pelas tempestades, de forma mais tranquila, de forma mais segura, né? Então, muitos lares que têm o culto do evangelho no lar, ele tem o antídoto. Muitas dores poderiam ser maiores. Por causa do culto, essas dores, elas são menores. Veja bem, as dores vão surgir e vão acontecer, com o culto ou sem o culto. As dificuldades vão surgir, com o culto ou sem o culto. Fazem parte dos dramas naturais, das provações que temos que passar.
Agora, o culto do evangelho, ele vai dulcificar a tempestade. Ele vai abrandar os nossos corações, ele vai fortalecer a nossa alma no momento da tormenta. Por isso é importante o lar se envolver no culto do evangelho, porque ele vai estar amenizando todas essas tempestades, né, que são naturais no nosso percurso em evolução. Tudo bem? Seguindo a nossa aulinha de hoje, ainda, né, com o tema, né, o culto do evangelho no lar, não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Então, o culto do evangelho, ele vai amenizando a nossa alma. Ele vai servindo para nós como diretriz. Cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. É muito importante essa mensagem, porque é importante a gente entender que o culto do evangelho no lar, ele funciona em nossa alma como o remédio homeopático. Então, gradualmente, né, ele vai nos ajudando, burilando, nos deixando em condições melhores, né? Então, não é começar o culto hoje e amanhã nós estamos prontos, nós somos o exemplo de amor, de perdão. Não é assim. O culto, ele não funciona assim. A natureza não dá saltos. O culto é uma luz que nós acendemos. É uma luz que nós acendemos. A mudança, né, em nossas vidas, ela é gradual. Ela é gradual. E Jesus foi quem, atentamente, ele observou isso. E ele trouxe para nós, ele nos orientou lá na lição, no Boa Nova, lá na lição do livro Jesus no Lar. Ele vai orientar Pedro e os apóstolos a importância do culto, do momento do evangelho, da reflexão no lar. Então, o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, às vezes, o pai ou a mãe que negligencia o culto do evangelho, ele está perdendo a oportunidade, né, de criar no ambiente da casa um ambiente de reflexão, um ambiente de discussão com os filhos, com a esposa, com o marido. Está vendo? Um momento de crescimento. Então, isso é muito importante. Jesus, ele traz para nós essa reflexão. Então, Jesus convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. E é interessante que Jesus, ele compara que nós somos o diamante bruto, somos a madeira bruta. Olha bem a comparação de Jesus, que o culto do evangelho, ele vai tratar a nós,
ele vai tratar a madeira bruta, ele vai ajudar no burilamento do móvel, da pedra preciosa. É assim que Jesus nos compara. Então o culto, ele vai acender aquela luz que vai nos permitir viver mais pautado no equilíbrio, na paz, né? E os aspectos espirituais do culto. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Observa que os espíritos obsessores, no momento do culto, eles têm dois caminhos. Ou eles ficam, estudam e aprendem com a gente, ou eles vão embora. Olha que interessante. Então, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Está lá no livro Os Mensageiros. Está vendo a orientação de André Luiz? O benefício do culto do Evangelho no lar. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, olha a proteção, a luz. Olha a luz. E aquilo que eu te falei, o sofredor fica e aprende com nós. Ou então o obsessor vai embora. Está vendo? O culto da boa nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora a comunidade. Então, aquele que acende a luz em casa, cria no ambiente do lar, né, uma espécie de hospital em benefício de nós mesmos e também da comunidade que nós vivemos. Olha que reflexão sadia e saudável, né? Durante o culto, além da leitura, da oração, nós temos a oportunidade também de criar a magnetização da água, o remédio. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Engraçado que todo segmento religioso, católico, evangélico, sempre usa água. Está vendo? Então, através da água, os espíritos magnetizam e colocam ali o medicamento necessário que cada um necessita. E é muito comum alguém tomar a água fluidificada e sentir o gosto, um gosto amargo, doce. Isso vai de cada um, essa percepção, ok? Aí está, né, o medicamento de acordo com a necessidade de cada um. E eu gostaria de deixar aqui um roteiro, né? Eu gostaria de criar um culto do Evangelho no lar, Edinho. Como que eu faço? Então, nós vamos deixar aqui um roteiro que você pode adaptar na sua casa, tudo bem? Primeira coisa no roteiro, escolher um dia da semana e um horário fixo para reunião em família. Isso é muito importante. Eu queria fazer 2 vezes por semana, eu queria fazer todos os dias. Tudo bem. Mas pelo menos um dia, pelo menos um dia. Tudo bem? No mínimo um dia. Se você faz 2, faz 3, beleza, está iluminando a sua casa. Mas pelo menos um dia da semana fixo, horário fixo, para a gente parar, sentar com a família, beleza? Começar o culto naquele horário, fazer uma leitura de uma mensagem inicial, né? Ou então colocar uma música, beleza. Aí em seguida fazer uma prece simples, pode ser um Pai Nosso, uma prece simples. E em seguida, após a prece, fazer uma leitura da Bíblia, ou do Evangelho segundo o Espiritismo,
uma paginazinha, pequena, que seja suficiente para a família fazer uma reflexão. E após a leitura, permitir uma conversação, comentários em cima da leitura, o que cada um entendeu, a forma como entendeu, cada um colocar as suas palavras. Quem não gosta de falar não tem problema, certo? Após a leitura e após os comentários, a conversação fraterna, certo? Fazer a fluidificação da água. Preferencialmente, você pode fazer, né, pedir a Deus para colocar um remédio que todo mundo necessita, certinho? E pode fazer a prece à parte. Ou então, durante a prece, você pedir a fluidificação da água, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né, por aquele momento, pedir proteção pelos familiares, pelos amigos, e encerrar o culto. O culto pode demorar 10 minutos, 15, 20 minutos. Não é bom que o culto seja longo demais, tá bom? Que o bom é que ele seja aí em torno de 15 a 20 minutos, né? Para ficar aquela coisa agradável, saudável e que todo mundo tenha vontade, né? De fazer toda semana, tá bom, gente? Eu vou finalizar agora com vocês. Fica aí a reflexão de Jesus e a gente finaliza com a prece, tá bom? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então vamos fechar os nossos olhos agora, pensarmos em Jesus. Querido Jesus, nesse momento, Senhor, de dificuldades em que passamos, que toda a sociedade, que toda a humanidade passa, Senhor. Nós te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade da reflexão, Senhor. Agradecemos pela força que tem nos dado, pela proteção. Agradecemos, Senhor, pelo amparo que tem dado à nossa família, ao nosso lar, o amparo que tem dado aos médicos, o amparo, Senhor, que tem estendido aos enfermeiros, às pessoas que estão trabalhando diretamente, Senhor, com essa dor, com o sofrimento. Querido Jesus, que as tuas mãos generosas, Senhor, possa acolher a todos nós e a todos aqueles que sofrem, Senhor. Graças a Deus, que assim seja.